Opção pela vida edificante. A vida vai passando, os dias correm e a questão é em que opção estamos. O que está acontecendo conosco, qual será o resultado final? Nós podemos optar pela vida edificante ou pela vida destrutiva. A palavra de Deus é o convite, a porta aberta para a opção pela vida edificante. E o livro de Provérbios nos ensina os detalhes desta vida. E nós queremos continuar pensando nesta noite sobre a opção pela vida edificante em Provérbios. E vamos focar hoje no provérbio que está no capítulo 14, verso 15. Provérbios 14, 15. Mas antes há o primeiro provérbio, e é o provérbio fundamental, o provérbio que interpreta todos os outros provérbios. Se não atentarmos para o primeiro provérbio, nós vamos ler os outros provérbios apenas como algo humano, prático, isolado, mas as verdades dos provérbios são muito maiores do que meras verdades práticas isoladas, fazem parte de uma verdade maior, eterna. O provérbio primeiro, então, fundamental, está no capítulo 1, verso 7. Provérbios 1, 7. E o que é que ele diz? Diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Este é o provérbio fundamental que nos fala então que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria da vida edificante. E agora então o provérbio para esta noite, para a sua vida. Deus lhe encontra na sua palavra, neste momento que ele preparou para fazer aquela diferença que só ele pode fazer. Provérbios 14, 15, palavra de Deus, palavra do Senhor. Abra o seu coração, deixe a palavra impactar a sua vida. Peça a Deus disposição mental, se você está cansado, para em poucos minutos ouvir algo que pode mudar completamente os seus anos. Ouça a palavra. Provérbios 14, 15 diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Deixe-me ler mais um texto do Novo Testamento, Jesus Cristo falando, séculos depois do provérbio, escrito aqui, acabamos de ler. Jesus vem, a revelação maior de Deus a nós e o caminho aberto para Deus, uma vida no temor de Deus, uma vida dirigida por Deus a partir de Cristo. E há este momento que eu vou ler aqui, quando Jesus envia os seus 12 discípulos para uma missão nas cidades de Israel, ali da vizinhança onde estavam. E ele dá algumas instruções, prepara eles para o que eles vão encontrar à frente. E eles deveriam ir cumprir esta missão de anunciar o reino de Deus em diversas localidades, depois retornariam, iriam se reencontrar com Cristo, se reagrupar. Mas nas instruções que Jesus deu a eles, ele faz a seguinte colocação, e é uma instrução que todos nós enviados ao mundo por Cristo precisamos lembrar dela. O que é que Jesus disse e o que ele diz a você? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. E a palavra astutos ali pode ser traduzida, como algumas versões traduzem, por prudentes. Tem uma relação, astúcia nesse sentido com prudência. Podemos dizer então, sejam prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. O provérbio novamente.
O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. A estatística diz que na cidade de São Paulo falece um motociclista por dia, em média. O trânsito do Brasil é considerado um dos mais perigosos do mundo, e o número de pessoas que morrem no trânsito, pelo trânsito no Brasil por ano, ultrapassa tudo aquilo que os países que estão em conflito, em guerra hoje experimentam. Nós sabemos disso, vivemos com o trânsito aí, nós sentimos na pele o drama. Às vezes não sentimos muito porque vamos ficando meio acostumados com a tragédia, mas sabemos que é terrível. E pensamos muito em trânsito relacionado ao quê então? À imprudência, não é verdade? Se pedimos para fazer uma associação rápida de palavras, o que você ligaria com o trânsito? Talvez você diria automóvel, etc. Mas certamente muitos iriam ligar com prudência. Sempre ouvimos orientações para os motoristas serem prudentes, os motociclistas serem prudentes. É necessário isto. Prudência. Mas a prudência não somente no trânsito, mas na proposta da existência em si é fundamental, é necessária. Você olha a sua vida, isto que Deus lhe deu, e que você vai experimentar neste mundo por alguns anos. E quando você olha esse todo de tempo, e de tudo aquilo que acontece dentro do tempo com a sua história, você olha isto tudo e lembra de prudência ou não. Aqui está o provérbio, advertindo você nesta noite sobre esta verdade fundamental. Jovens, lembrem-se da prudência como necessário para a vida. Adultos, é tempo ainda para lembrar da prudência. E se você não lembrou antes, busque a graça de Deus para o perdão, para forças para lidar com possíveis consequências e comece uma vida marcada pela prudência. Aqui está o provérbio, dizendo a você nesta noite: conduza-se com prudência. No trânsito, no carro, é assim, mas a Bíblia está preocupada com algo muito maior. Conduza-se, conduza você mesmo, sua história, sua pessoa, com prudência. O provérbio é muito claro, ele é construído na força do contraste, antitético. Dois pensamentos justapostos que fazem um contraste um com o outro para dar uma mensagem, uma lição única para nós. E eu resumo desta forma, a palavra lhe diz: conduza-se com prudência. Neste provérbio, você está se conduzindo com prudência, olhando a sua história, o que já foi. O que diríamos? O que se diria? Eis uma história de alguém que se conduziu com prudência. Ou não. Conduza-se com prudência. Avalie sua imprudência. Um lugar para começar. Pensando em prudência, em conduzir-se com prudência, começarmos então com a imprudência, que é o oposto, que aparece muito bem aqui neste provérbio. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Bem, o primeiro sujeito aqui é chamado de inexperiente, mas ele está contraposto ao prudente. Poderíamos então também identificar o inexperiente como o imprudente. O imprudente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Inexperiente contrasta com prudente. Quem é o inexperiente? Sim, é o imprudente. Aquela ingenuidade, aquele ser simplório, um inexperiente. Em coisas práticas, sim, mas aqui a preocupação é moral e espiritual.
quando falamos em inexperiente, ingenuidade, normalmente nós pensamos no aspecto prático. Aquele que só perde, aquele que fica sempre por baixo, aquele que se dá mal no lidar com as coisas práticas da vida. E nós pensamos então naquele que não é ingênuo no sentido prático sempre. Então aquele que sabe sair por cima, sabe tirar vantagem, ele não perde. Bem, aí isto é cristão, é bíblico, é espiritual ou não? Depende. Aqueles que são complicados na vida porque não agem da forma correta. E aqueles que se saem bem em alguma situação prática na vida, por exemplo, econômica, porque nós chamaríamos, não são ingênuos, são espertos. Mas aí entra uma porção de caminhos, muitas vezes, que a Bíblia não aprova. A preocupação das Escrituras e do provérbio em particular aqui não é primeiramente com a questão prática, mas com esta inexperiência, essa ingenuidade espiritual. A questão da construção holística da vida, a totalidade da minha história, do meu ser. Os valores, os propósitos maiores da vida. Então, avaliar a sua imprudência, no chamado da palavra de Deus, é você pensar, perguntar a si mesmo: sou um ingênuo espiritual? Sou um inexperiente da perspectiva espiritual? Sou um simplório espiritual? Sou um imprudente espiritual? Quem sou eu? Como é que está o meu nível de imprudência aí, à luz da palavra? Como é que está, em que patamar que eu estou da imprudência? Avalie a sua imprudência. Avalie a sua imprudência. Os passos que eu dou, as escolhas, a forma de eu pensar. Precisamos lembrar que o imprudente aqui, inexperiente, ele acredita em qualquer palavra. O provérbio diz em qualquer coisa, mas mais literalmente a ideia seria em qualquer palavra, em qualquer orientação, que poderia envolver coisa aqui também, mas é mais amplo. O inexperiente, o imprudente acredita em qualquer palavra. E aí nós temos a questão espiritual que envolve a cultural. Podemos falar então da imprudência prática que eu já citei, que pode envolver caminhos bons ou caminhos maus, mas a questão da ingenuidade, da imprudência espiritual, deve nos levar a perguntar a nós mesmos com relação à questão cultural. Talvez muitos de nós diríamos, eu não sou imprudente, eu não sou um ingênuo, eu não sou um simplório, mas a coisa é muito mais sutil. Quando nós falamos da questão cultural. Ali está um sujeito que não é imprudente, não é inexperiente, não é simplório. Ninguém o engana. Mas basta chegar uma expressão, uma colocação da seguinte forma: a ciência diz. Ou a psicologia diz. Ou o professor da universidade diz, ou a mídia diz, e tudo desce, tudo engole. Há uma disposição em acreditar em qualquer palavra, desde que venha com um peso cultural. Não há um considerar mais profundo, não há analisar à luz da palavra de Deus. Então, quando nós pensamos na questão da imprudência cultural, vamos perceber que o nosso nível de imprudência é muito maior do que nós pensamos de nós mesmos.
Por isso, nesta noite, a palavra de Deus é fundamental para você, para uma vida edificante, uma vida com Deus, uma vida segundo a palavra de Deus, para um conduzir-se com prudência. Conduza-se com prudência, avalie sua imprudência. Quão imprudente você é? Conte com os efeitos da imprudência. Acredite em qualquer coisa, ou em qualquer palavra, ou seja, orientação, orientação, proposta de viver, de agir, de ser, de se comportar, de crer. Vamos lembrar, ideias levam a escolhas, envolvimentos e atitudes que levam a consequências. Tudo começa com as ideias. Tudo começa com as ideias. E aí, palavra é muito ligado à ideia, porque o que é palavra? É a expressão de uma ideia, de um pensamento. E aí que começa a questão. Acredita em qualquer palavra, ou em qualquer ideia, em qualquer proposta de vida. Isto vai levar a uma certa escolha, vai levar a certos envolvimentos, vai levar a atitudes. E no final vai levar a consequências, tem resultados, tem impactos. Começa com as ideias, elas parecem não ter muita importância, é da moda, é interessante, todo mundo crê assim. Mas há um fruto mais tarde desta árvore. Esse fora o caminho de se crer em qualquer palavra, então abra-se para qualquer resultado. E aí, espere o pior. Você está à mercê de tudo que puder vier. Conte com os efeitos da imprudência, do crer em qualquer palavra, da imprudência de crer em tudo que a cultura lhe coloca, o que as pessoas à sua volta lhe falam. Elas creram naquilo que elas ouviram das autoridades culturais, que não reflete as verdades da palavra de Deus, as ideias da palavra de Deus. E você, pressionado por essas autoridades culturais, pressionado pelos seus amigos, seu meio social, que está formatado por isso, você então crê também em qualquer coisa. Há consequências. Os dias à frente, os anos à frente vão mostrar isto. Tome todo cuidado. Conduza-se com prudência. Estou falando a um coração aqui nesta noite que se conduz com prudência. O seu coração, a sua mente se conduz com prudência ou não? Considere a essência da prudência. Você tem considerado isto? Prudente, cuidadoso, prevenido, habilidoso. Não aqui no sentido prático, mas no sentido espiritual, já falei, que vai bater de frente com a questão cultural, de onde vêm as ideias e as propostas. Então, prudente aqui, ser cuidadoso, prevenido, habilidoso em lidar com as ideias, com as palavras que expressam então verdades, que vão influenciar minhas escolhas, meus envolvimentos, minhas atitudes, que vão então levar a resultados da minha vida. Ser prudente. Mas o que é isto então? Prudência em Provérbios está muito ligado à sabedoria. Este ser cuidadoso, prevenido, habilidoso, ser até astuto, como vimos Jesus ali falando, e o termo pode ser astuto ou prudente, no sentido espiritual, prudência ligado à sabedoria. Quem é o prudente? Quem é este que não é o inexperiente e imprudente? Quem é este prudente? É este que faz o quê? Diz o termo aqui, ou a expressão de provérbio.
vê bem onde pisa, ou olhe os seus passos, examina os seus passos. O que é prudente, então, numa palavra rápida? É aquele que pensa antes e vê o depois. Estou falando aqui a corações que fazem assim. Na sua casa, todo mundo age assim. Pensa antes e vê o depois. Deixe-me dizer que a cultura hoje não é pautada pela prudência, pelo pensar antes. E a cultura, através da mídia especial, foca a maior parte das suas mensagens à juventude. E forma uma juventude que não tem esta formatação para lidar com a vida, que há consequências, que há um depois, que as ideias têm consequências. O que é dito é, se é bom, se sente gostoso, faça. Viva a noitada. E o depois é o depois. E como há consequências, porque não se pensa no depois. O prudente é este, que vê antes de pisar onde vai pisar. Há um depois. Há um depois. Cada passo leva para uma direção, ao início. E aqui então o provérbio está chamando o quê? Não no sentido, novamente, prático, se eu sei lidar com o negócio e sair na frente. Não. Uma visão de vida. Onde minhas escolhas, meus envolvimentos começam primeiramente em eu ouvir não qualquer palavra, mas a palavra correta. E ao ouvi-la, então eu segui-la em minha forma de ver. E através dela, ver o depois. E aí sim, escolher meus envolvimentos, compromissos, atitudes e outras coisas. Prudência, então, é toda uma questão de vida. Vai tocar na área prática, sim. Vai me tornar sábio, prudente, então, em relação às finanças, por exemplo. Mas não vou ser o espertalhão que sai bem na área das finanças, atropelando o meu próximo. Vou ser sábio na forma de conduzir, mas respeitando o próximo, respeitando o que é correto, rejeitando o que é errado e cuidando bem daquilo que Deus der a mim financeiramente. Mas este aplicar prático é apenas uma faceta de algo muito maior, quando toda a minha existência é pautada pela prudente, pelo pensar antes à luz da palavra de Deus. Prudência, sabedoria, ligados em provérbios. Ser sábio é ser aquele que sabe como pensar antes e fazer então as escolhas corretas e dizer não às escolhas erradas. E aí vamos lembrar o provérbio fundamental e vamos unir três coisas que tornam tudo mais claro: prudência, sabedoria, temor do Senhor. Onde eu busco, onde eu encontro sabedoria, diz o provérbio, no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor tem sabedoria. Sabe que a sua vida não é de si mesmo. Sabe que há um Deus sobre todas as coisas. E isto então leva a um dirimir, de agir, de se comportar de uma certa forma. E então isto me torna prudente. Penso antes, vejo antes. Não é ciência, eu sinto, eu vou. Nós vivemos na era do sentir. Tudo tem a ver com o sentir. E tudo é voltado para o sentir. Se você sente, faça como você sente.
e os sentimentos não servem para orientar as nossas vidas. A questão é ouvirmos a palavra certa, não a palavra que nos diz para ouvir o nosso sentir, mas a palavra que nos diz: tema o Senhor. Temendo ao Senhor, você terá sabedoria, você vai ser prudente, e você vai saber como dar cada passo, e os passos destrutivos não vão fazer parte da sua vida. Será uma vida edificante. O temor do Senhor me leva a ser esse que pensa antes. Olha onde pisa. Eu me torno uma pessoa consequente. Eu penso na próxima hora. Se eu agir assim, como será na próxima hora? Eu penso não só na próxima hora, eu penso no dia de amanhã. O que eu faço hoje tem consequências amanhã. Mas não só amanhã. O que eu faço hoje tem consequência no mês que vem. O que eu faço hoje tem consequências no ano que vem. Mas estamos falando de uma visão ampla de vida e de verdade, que envolve o temor do Senhor, e eu sei que aquilo que eu faço hoje tem consequências eternas. E aí você vê como se você é do Senhor, como que a sua proposta de vida está separada por um abismo daquelas pessoas que o cercam no dia a dia por aí. Você não somente pensa no amanhã, você pensa em termos de consequências eternas. E eles não estão pensando nem na próxima hora. Deu vontade, faça. É vantajoso, entra por aí. Você vai sair por cima, então faz desse jeito. Mas a palavra vem dizer a você nesta noite: conduza-se com prudência. Você está se conduzindo com prudência? Aprenda a se orientar com prudência. Prudência, pensar antes. Mas pensar então de que forma? Qual é o critério? Qual é a fonte? Qual é a palavra que me orienta quando eu estou diante de cada passo, que eu sei que há um depois e há consequências? Como é que eu julgo? Eu olho antes, eu sou prudente. Mas em cima do quê? E então o temor de Deus nos leva à fonte, nos dá a base, o critério para sermos prudentes da forma que devemos ser, à luz da palavra de Deus. Tudo começa com o encontro com Deus em Cristo. Como viver no temor de Deus? Quando eu chego ao temor de Deus, eu corro para a cruz de Cristo, clamo por perdão, entrego minha vida a Deus e reconheço que Ele é Deus sobre a minha vida, e então passo a viver debaixo do temor dEle. Sei quem Ele é, sei da glória dEle, sei da justiça dEle, sei da graça dEle. E minha vida agora é vivida debaixo do temor de Deus, a partir de Cristo. Isto se torna a saúde do meu viver. O temor de Deus me protege, me guarda. O temor de Deus me dá prudência, me dá sabedoria, para eu não dar passos indevidos de consequências terríveis. E a palavra de Deus, então, como diz o Salmo 119, 105, é luz para o meu caminho. Por isso eu sei onde piso, eu sei onde eu dou o passo. Eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo a palavra. Eu sou prudente, eu não acredito em qualquer palavra, não sou um imprudente. Eu vejo onde eu piso, isto é, eu tenho uma palavra que me ilumina o caminho, para que eu saiba onde pisar, em que direção dar o meu passo e quando eu devo recolher o meu passo. Conduza-se com prudência. Você tem se conduzido com prudência? Um dos aspectos sempre muito triste para quem trabalha com aconselhamento é ter que ajudar as pessoas a lidarem com consequências de passos imprudentes.
não foram prudentes, não tiveram o temor do Senhor, fizeram na área prática coisas que não deviam, mas porque na visão de vida toda não tem a prudência do temor do Senhor. A vontade às vezes é perguntar, mas por que você não pensou antes? O conselheiro não pode perguntar, porque não vai ajudar. A questão é agora lidar com a consequência. Mas quanto à tristeza, quanto aos desastres, podemos evitar nossas vidas, se não temos que chorar depois, se soubermos ser prudentes. Em todos os sentidos. Jovens, comecem a orar a Deus para que Ele os oriente a serem prudentes na escolha de uma namorada ou um namorado. Porque o namorado e o namorado você não sabe, mas um dia acaba em casamento, com grande possibilidade. E casamento acaba numa vida. E tudo que começou lá com um namoro pode virar anos de bênção ou anos de terror. Apenas um exemplo. Apenas um exemplo. E há muitos outros. Em relacionamentos em geral, com as pessoas, amizades. Em lidar com o dinheiro. Temor do Senhor. O que fazer? Como me conduzir? Viver com a prudência. Viver no temor do Senhor. Sabedoria. É o caminho de uma vida edificante. Certamente nenhum de nós neste mundo será perfeito nisto. Mas com a graça de Deus, nós haveremos de viver uma qualidade muito superior do que o mundo tem, e muita tristeza será evitada em nossas vidas. Sermos prudentes, vivemos o temor do Senhor na educação de filhos, pais, adultos aqui, presta atenção. A cultura fala com peso. Eu já citei exemplos aqui. Cuidado, não acredite em qualquer palavra. Avalie seu nível, seu patamar de imprudência. Você se acha prudente, astuto. Cuidado, porque a coisa é muito mais traiçoeira e sutil. Há pesos culturais. E as pessoas estão acreditando em qualquer coisa, qualquer palavra. Na educação de filhos, cuidado. E lembre-se, os anos passam e são poucos na educação de filhos. São poucos os anos na educação de filhos. E consequências vêm. Certamente os filhos haverão de fazer suas escolhas finalmente. E no caso da escolha não acertada, que você como pai, por mais que venha se entristecer, não tenha que lamentar que a escolha desacertada do filho é parte da sua imprudência nos anos da formação. Que você possa sempre olhar para trás e dizer: tenho paz, que eu fui prudente, a minha parte eu cumpri. Há consequências, há consequências. É preciso ser prudente. Cuidado com a palavra, cuidado com a ideia. Comece com a palavra de Deus, que o leva ao temor do Senhor, ilumina o seu caminho. E você vai construir uma vida melhor, e a bênção de Deus vai estar com você. Que Deus lhe dê uma vida edificante, que Deus lhe dê uma vida conduzida sempre com prudência. Que o trânsito do Brasil não ilustre a sua história. Amém? Vamos orar.